o mundo acordou sem perceber que uma fronteira invisível havia sido cruzada. Não houve explosões, não houve discursos solenes, não houve tanques nas ruas, mas em laboratórios silenciosos, pesquisadores chineses apresentaram uma tecnologia que parece saída de ficção científica, uma superfície capaz de capturar ondas de radar e convertê-las diretamente em eletricidade. Um avanço que, em aparência, pode soar técnico demais para gerar alarme, mas que na prática redefine as regras do jogo militar, energético e estratégico do século XXI. Em uma era em que a informação viaja na velocidade da luz e as guerras são travadas tanto no espectro eletromagnético quanto no campo de batalha físico, transformar radar em energia não é apenas inovação, é poder. O anúncio veio acompanhado de outra revelação ainda mais sensível. A aceleração do programa chinês de 6G, a próxima geração de comunicação sem fio, projetada não apenas para transmitir dados, mas para integrar sensores, energia, inteligência artificial e controle de sistemas militares e civis em tempo real. O que antes era apenas competição tecnológica entre potências, passa agora a assumir contornos de uma disputa estrutural pela liderança do futuro da humanidade. A tecnologia da superfície que converte radar em eletricidade, segundo pesquisadores, utiliza materiais avançados capazes de absorver ondas eletromagnéticas de alta frequência e transformá-las em corrente utilizável. Na prática, isso permite que sistemas se alimentem da própria emissão de radares inimigos ou aliados, reduzindo drasticamente a dependência de fontes tradicionais de energia em ambientes de combate, missões espaciais, redes de sensores e dispositivos estratégicos. Em um cenário de guerra moderna, isso significa equipamentos que praticamente nunca morrem por falta de energia, drones que se mantêm operando enquanto são detectados, bases avançadas que capturam energia do ambiente eletromagnético ao redor. A mídia de centro descreveu esse avanço como um marco científico de enormes implicações geopolíticas. O foco recaiu sobre o impacto estratégico. A combinação dessa tecnologia com o desenvolvimento acelerado da infraestrutura 6G cria a espinha dorsal de um novo tipo de poder. Congressistas americanos, segundo fontes diplomáticas, já enviaram cartas às principais agências de segurança alertando para o risco de uma supremacia chinesa na próxima geração de comunicações. Para os veículos centristas, o alerta não é ideológico, mas pragmático. Quem controlar a arquitetura do 6G e as tecnologias associadas, controlará não apenas o fluxo de dados, mas os sistemas militares, logísticos, financeiros e industriais do planeta. Nesse enquadramento, a narrativa é de corrida tecnológica. A China avança, os Estados Unidos tentam responder e a Europa corre para não ficar para trás. O 6G deixa de ser um projeto comercial e passa a ser visto como infraestrutura crítica de segurança nacional. A superfície que transforma radar em energia é interpretada como peça complementar de um ecossistema muito maior, onde sensores, satélites, veículos autônomos, armas inteligentes e redes civis passam a operar como um único organismo digital global. Já a mídia alinhada à esquerda adotou um tom bastante diferente. Em vez de enfatizar o risco geopolítico, destacou o potencial civil e ambiental da tecnologia. Para esse campo, o grande mérito da inovação está na possibilidade de reduzir o consumo energético global, alimentar dispositivos remotos, diminuir a pegada de carbono e abrir caminho para uma nova geração de cidades inteligentes, hospitais autossuficientes, infraestrutura sustentável e sistemas de monitoramento ambiental. A narrativa é de progresso. A ciência chinesa, segundo essa visão, estaria oferecendo soluções concretas para desafios globais. E o medo ocidental seria, em grande parte, reflexo de uma ansiedade geopolítica que não consegue aceitar a perda do monopólio da inovação. Nesse discurso, o desenvolvimento do 6G aparece menos como uma ameaça e mais como oportunidade de cooperação internacional. Defende-se que a tecnologia, se compartilhada sob marcos regulatórios globais, poderia reduzir desigualdades, expandir acesso à informação e criar um novo ciclo de crescimento econômico sustentável. A preocupação militar é reconhecida, mas apresentada como consequência natural de qualquer avanço tecnológico, e não como seu propósito central. A mídia da direita, por sua vez, não deixou espaço para ambiguidade. O avanço chinês foi descrito como um alerta vermelho. O tom é direto.
A China não busca apenas competir, busca dominar. A combinação de 6G com tecnologias de captação de energia do espectro eletromagnético é vista como preparação para uma arquitetura de poder na qual Pequim controla comunicações, inteligência artificial, cadeias produtivas e capacidades militares em escala planetária. Para esse campo, permitir que a China estabeleça os padrões do 6G seria equivalente a entregar o sistema nervoso da civilização moderna a um regime autoritário. Nesse enquadramento, a tecnologia não é neutra. Cada avanço científico carrega valores, estruturas de poder e intenções políticas. A direita argumenta que, ao controlar os protocolos do 6G, a China poderá interferir em eleições, mercados, comunicações militares e sistemas críticos de outros países sem disparar um único míssil. A superfície que transforma radar em eletricidade é interpretada como peça estratégica para viabilizar redes militares quase autossustentáveis, capazes de operar em cenários de guerra prolongada com enorme vantagem logística. O pano de fundo de todas essas narrativas é uma verdade incômoda. O século XXI não será definido apenas por quem possui mais armas, mas por quem controla os fluxos invisíveis que movem o mundo: dados, energia, comunicação e algoritmos. O radar que antes servia para detectar o inimigo, agora pode, ironicamente, alimentar sua própria máquina de guerra. O campo de batalha não é mais apenas a terra, o mar e o ar, mas o espectro eletromagnético, os protocolos de rede e as camadas invisíveis de software que sustentam a realidade moderna. Ao mesmo tempo, esse avanço levanta questões profundas sobre o futuro da própria humanidade. Se a energia pode ser colhida diretamente do ambiente eletromagnético e se as comunicações do 6G podem integrar tudo, do cérebro humano a máquinas autônomas, estamos diante do início de uma nova etapa da civilização. Uma etapa em que as fronteiras entre guerra e paz, civil e militar, humano e máquina, tornam-se progressivamente mais difusas. Não se trata apenas de uma disputa entre China e Estados Unidos. Trata-se de qual modelo de mundo irá prevalecer. Um sistema baseado em alianças abertas, regulação multilateral e competição equilibrada, ou uma ordem moldada por quem conseguir estabelecer primeiro os padrões tecnológicos fundamentais da próxima era. A história mostra que quem define os padrões escreve as regras, e quem escreve as regras molda o destino de nações inteiras. O anúncio da superfície que converte radar em eletricidade não é, portanto, apenas uma notícia científica, é um sinal. Um aviso silencioso de que a próxima grande revolução não virá sob a forma de bombas ou tratados, mas de materiais invisíveis, códigos, frequências e protocolos que decidirão quem lidera o mundo nas próximas décadas. E enquanto governos discutem, laboratórios trabalham. Enquanto manchetes se alternam, o futuro está sendo programado, camada por camada, em frequências que poucos conseguem ver, mas que todos irão sentir. Ao final, a pergunta que paira sobre esse avanço não é se ele mudará o mundo, mas quem terá as mãos no painel de controle quando isso acontecer. Porque a superfície que transforma radar em eletricidade pode alimentar cidades, salvar vidas e revolucionar a economia. Ou pode sustentar sistemas de vigilância, dominação e guerra em escala nunca antes vista. A tecnologia, como sempre, é apenas o espelho de quem a controla. E o reflexo que emerge agora não permite ilusões. Estamos entrando em uma era em que o poder será medido menos pelo tamanho dos exércitos e mais pela capacidade de controlar o invisível.